Claquete Caipira 2. Eu nasci em Mococa, cidade do interior de São Paulo. E meu pai é professor, mas professor de uma escola industrial. Ele se aposentou como professor, era professor de marcenaria. E minha mãe, ela fez até a oitava série, a antiga oitava série, não é? Então eu não tinha livros de literatura em casa, mas eu me lembro de dicionários, da Bíblia, o dicionário Urupês. E me lembro desde pequeno a curiosidade em relação a esse dicionário. Eu costumo dizer que a minha família não tinha assim, contato com a literatura, mas essa literatura é livresca. Mas eu posso dizer com certeza que havia uma literatura oral. Eu não sei se é possível chamá-la desse jeito. Então eu tinha um contato muito grande com o avô paterno e com a minha avó materna. E eu me lembro de estar na casa dela, enfim, no banco de um jardim, ela tinha um daqueles bancos de jardim, e passávamos a tarde conversando, ela contando histórias familiares. E eu acho isso importante pelo seguinte, eu cheguei até a pensar em escrever a respeito disso. O narrador que se forma dentro da família, ele tem características diferentes. Ele seria um narrador especial em que sentido? Primeiro, ele é ouvinte leitor. Em determinado momento ele é personagem também. Afinal de contas, muitas das histórias que se passam na família, ele está ali presente, ele é uma das personagens. Depois ele vai recontar aquilo, ele passa a ser também narrador. Então, eu costumo dizer que esses escritores que nascem das histórias orais familiares, eles são também um pouco personagem dos próprios livros, sempre. E sem querer entrar em questões técnicas, né, de Bildungsroman, romance de formação, né, mas a formação do narrador brasileiro no seio da família. Uma característica importante dessas histórias familiares, eu creio, seja a repetição delas. Eles até costumam dizer dos velhinhos, né? Nossa, ele já está gagá, está contando sempre a mesma história. Mas essa repetição, ela me parece ser fundamental para um tipo de literatura clássica, eu vou chamar de clássica mesmo, no sentido de não estar incluída numa necessidade de novidade perpétua que a gente vive. A repetição, ouvir novamente a história e tirar dela sempre algum prazer, me parece um motor importante da necessidade humana de contar histórias e que a gente tem, talvez, perdido no sentido geral, pensando aí no mundo. As pessoas querem novidades e novidades que sejam perpetuamente alegres. As histórias familiares não são sempre alegres, né? Tem um parente querido que morreu, alguém que viajou, e as histórias se dão sempre no mesmo local. Essa ideia da fixação de um local onde as histórias acontecem é também bastante importante para a ideia de um narrador consciente daquilo que seja preciso dizer. Dia desses, visitei meus pais, arredores de outrora. Mecanicamente olhei aquele chão familiar e percebi um remendo na calçada, cobrindo uma antiga rachadura que era, ela própria, calçada. Foi a desculpa para ajuntar alguns poemas em livro que é quase um tropeção, portanto. Em versos teria dito que quase porque tempo de outros mesmos passos. Não fiz esse poema, mas a calçada está lá, ou não está mais lá. E é essa realidade impalpável que me obriga ao livro. Então, tomando essa história particular e extrapolando para o sentido geral de arte, eu penso que a posição não só do escritor, mas de qualquer artista e do intelectual de maneira geral, é saber estar atento aos buracos da sua calçada. Eu preciso saber onde é que ela está quebrada. Ao saber essa existência dessa ruptura, dessa quebra, e como essa quebra interfere nos meus passos,
Isso tem que ser subjacente à matéria do escritor, à matéria do artista. Nós temos a cidade e temos o campo, nós temos o interior e a capital. O Brasil se forma um pouco nesse jogo de diferenciações que se reproduz nas pequenas cidades. Então é um menino, bom, eu vou ter que estudar e alguma coisa, o que eu vou fazer? Pensei em ser físico, para vocês terem ideia, eu gostava muito de física, mas gostava de ler, gostava de livros. Passei a comprar livros, eu dizia para o meu pai, tem que comprar aqui para a escola. E ele comprava, ele fazia isso com muito gosto. Então eu gostava de livros, gostava de literatura. E curioso que eu escolhi fazer letras em São Paulo, até para ir para a capital, e imaginei que lá pudesse seguir a carreira acadêmica. Essa era a minha ideia. Então eu fui fazer letras na USP de São Paulo, comecei a fazer pós-graduação ali, e claro, é uma experiência importante, porque você sai da garagem do vizinho, que era o Gol, e aí eu podia entrar mesmo no Pacaembu e assistir uma partida de futebol, né? Hoje talvez eu imagine que a garagem seja mais interessante, mas eu só posso dizer isso porque passei pelo Pacaembu. Então, essa experiência desses limites é que vão dar a consciência sobre todos eles. Então, foi uma experiência de vida fundamental. Eu não seria o que eu sou se não fizesse a faculdade e depois optasse por abandoná-la e voltar para o interior, né? Então, eu não voltei, claro, para o interior que eu vivi. Eu voltei para o interior depois de ter vivido em São Paulo. E essa ampliação de horizontes, para usar de novo uma expressão do senso comum, ela é importante também para todos os artistas, já que eu estou pensando nesse papel do intelectual e do artista. Uma das maneiras de abrir esse horizonte é vivenciar essa experiência muito brasileira de opostos. Opostos e justapostos, talvez, não é? E a faculdade, então, eu cursei letras, comecei a fazer pós-graduação e num determinado momento percebi que a vida acadêmica, para ser mais preciso, não me daria alegria, felicidade que eu tinha com os livros, curiosamente, né? A faculdade de letras seria para mim, isso é meu, não vai aí nenhuma crítica ao ambiente acadêmico. Isso para mim não funcionou, não funcionaria e eu optei por abandonar e voltar para o interior e ter de novo uma relação com a literatura, com o perdão de novo da pretensão, mais intensa, né? Porque de fato mergulhado na leitura, com o descompromisso fundamental para poder dizer eu também posso escrever, talvez. E foi o que eu fiz. Quer dizer, quero fazer, continuo fazendo, não sei até quando. Eu penso que a questão da educação no Brasil seja fundamental para entender isso que a gente vai chamar com alguma liberdade de problema da literatura. Ninguém mais quer ser professor nesse país. E se eu pensar no maior poema, talvez, da história da humanidade, na Divina Comédia, você tem ali o autor colocado, Dante, perdido no meio de uma floresta, cercado de feras, e a Divina Comédia se dá justamente quando o fantasma, né, de Virgílio aparece para ele, toma-o pela mão e diz assim, calma, eu vou tirar você daí. Ele não é só o autor, o escritor genial que Dante lia. Era também um professor que dizia, olha, é possível pensar uma questão ligada à pedagogia da vida. Eu vou mostrar para você como é que é o inferno, como é que é o purgatório, como é que é o céu. E um lugar, um país, uma sociedade em que o professor seja tão desvalorizado, não é? É como se o Dante dissesse assim, olha,
Sai para lá, fantasma. Show! Eu quero ficar aqui perdido no meio da floresta. É melhor. Sem esse Virgílio, a gente não vai ter país. Ele vai acabar. Né? E eu digo isso de todas as disciplinas, não falo só em português e literatura, que me parece fácil de perceber. Eu já contei isso, eu vou repetir aqui para vocês. Eu tive uma cliente que chegou, ela é professora, e disse, olha, a escola aqui me chamou para dar umas aulas particulares. Eu não sei se eu vou aceitar. Eu disse, mas por que você não vai aceitar? Ela disse, que está começando a panha de café e é bem melhor. Eu nem sabia o que falar para ela. Eu digo, não diga, é melhor, ganho mais. Uma semana depois eu encontrei e perguntei, o que você escolheu? Ela disse, eu escolhi apanhar café. Se esse caos triste não for exemplar da história do nosso país e de por que ninguém gosta de ler, eu não sei mais o que dizer. Talvez haja outros motivos, mas esse é o principal. Eu tenho certeza disso. Eu comecei a escrever cedo, eu não falei isso para vocês, né? Eu me lembro que, moleque, eu vou retornar à infância. Um amigo era apaixonado por uma menina, isso é coisa de 13 anos. E ele queria escrever uma carta para ela, disse, eu vou fazer um poema para você mandar para ela. E eu me lembro que pela primeira vez, eu sei fazer isso, eu já li, escrevi um poema de um rapaz apaixonado, um menino apaixonado para a menina. E ele mandou o poema para a menina. Aí que eu percebi já de cara, no meu primeiro texto, que a literatura não tem tanta força assim, porque não adiantou nada. Ele não conseguiu namorar a menina, não obstante tanto engenho e arte. E aí eu já sei, esse negócio de literatura é assim, parece bom, mas na maioria das vezes não funciona, não. Na faculdade eu levei meus textos, alguns poemas, eram poemas, para um crítico literário que inclusive fez a orelha das visitas que hoje estamos, né? José Antônio Pasta, e ele percebeu nos meus textos eu fiquei bravo, porque era para ele gostar. Se a gente leva o texto para o outro ler, é para ele gostar. Eu me lembro, ele vai falar alguma coisinha, mas ele até falou que gostou, mas não me convenceu. E um dos motivos foi, você se preocupou demais com o leitor. Eu digo, é claro que eu me preocupei com o leitor. Aí ele me deu um conselho que eu acho importante para os escritores e para toda a literatura. Ele disse assim, não duvide da inteligência do leitor. Você não precisa dizer tudo para ele. A respeito do título As Visitas que hoje estamos, eles sempre me perguntam a respeito desse título esquisito, estranho, né? E eu costumo falar a respeito desse título dizendo como é que nasceu a história, né? Eu estava num almoço com a cunhada e ela reclamou dos filhos. Os meus filhos outro dia pediram para que eu saísse da sala porque iam receber os amigos, onde já se viu. E eu fiz uma brincadeira com ela, eu disse assim, olha, envelhecer é isso, perder espaço vital. Você vai perder a sala, você está perdendo a sala, depois eles vão tomar a cozinha, você vai ficar só no seu quarto e olha, você vai perder o quarto também. Só vai sobrar para você a gaveta da cômoda, onde você vai guardar suas coisinhas. Olha, esconde a chave no bolso da camisola, senão você vai ficar, inclusive, sem a gaveta. E ela, credo? Falei para ela rir e ela ficou assustada. Disse, credo. Né? E a partir desse episódio, eu escrevi aquele que é o primeiro fragmento das visitas que hoje estamos. Né? Uma senhora restrita à gaveta do seu quarto e questionando a existência. Por que eu não morro logo? É difícil, né? Para ela, essa sensação de ficar para a semente. Na verdade, a gente não sei se a gente fica para a semente. Né? E a literatura me parece dar conta dessa questão que é central para o indivíduo. Nós
de repente nos percebemos gente e imaginamos que estamos no centro do mundo, somos invencíveis, aí vai crescendo, nós ficamos maduros, né? E ficar maduro parece encontrar o próprio lugar, que é na periferia, às vezes é lugar nenhum, você se desespera, né? E ao mesmo tempo, então que envelhecer é bom, é também ruim, porque você vai perdendo capacidades, né, tanto físicas como intelectuais, ao mesmo tempo que a ideia de experiência parece dizer, não, isso tudo é ganho. Espera aí, que ganho é esse? Qual é o ganho das perdas da velhice? E essa é uma questão importante para a minha literatura, porque no fundo é a questão daquele narrador familiar que recupera histórias de vida de parentes, de amigos, de conhecidos. E que sentido isso faria para as outras pessoas, né? A história de uma personagem velha que fala um pouco do que passou pode servir para um jovem? Como isso vai servir? Talvez a maioria dos jovens, credo, coisa chata. Era um velho falando da vida dele, coisa horrível. A arte, a literatura é um pouco o resgate de uma experiência individual que deve necessariamente ganhar força e iluminar os dias dos leitores, ou escurecer, porque pode ser bom e pode ser ruim. Não há pretensão de só beleza, né? É preciso também saber fazer nada e é preciso também saber construir o que é feio, porque a vida também é feia. O câncer é uma espécie de símbolo, me parece, no livro, não é? De inevitabilidade de tudo, não é? Como uma espécie de... agora você está tomado por uma situação incontornável, não é? Claro que muitas vezes é o câncer mesmo, outras vezes não é o câncer, né? Mas ele aparece sim, muitas vezes. Inclusive num dos trechos, já que a gente está falando em escritor, falamos muito de escritor, há um fragmento de que eu gosto bastante, em que uma personagem finge que tem câncer. Ela, com ferro de passar roupa, ela faz umas feridas, só para frequentar um grupo de mulheres que tem câncer de verdade. E ela faz isso muito bem, todas gostavam muito dela. Parecia que ela tinha mesmo, era de verdade. E no final eles descobrem que ela não tinha câncer. Ela tem até que se mudar de cidade, que era mentira. E nessa mesma história, curiosamente, essa moça que era tão falante e usava dessa mentira para construir uma necessidade vital com a morte, eu tenho uma personagem, a Lurdinha, e a narradora desse fragmento diz isso. A Lurdinha perdeu a laringe, a faringe e não tinha voz. E participava do coral. Essa Lurdinha é um pouco o escritor. É aquele que não tem laringe, não tem faringe, precisa cantar e faz uso do coral para se fazer ouvir com a própria voz. Voz que não existe, que é do coral, mas é dela também. Ela só mexia a boca. Eu fiquei 10 anos trabalhando no livro, voltando, reescrevendo. O meu processo de escrever, ele tem muito de leitura, curiosamente. Eu escrevo uma página, não mais do que isso, e no dia seguinte eu volto, releio páginas anteriores até chegar ali de novo, mudo. E isso é muito prazeroso. Escrever é uma atividade de reescrita. Escrever é reescrever. Eu não acredito muito naquele que escreve de jorro e diz assim, tá pronto. Né? Não que eu não acredite, acho que pode até ficar bom, talvez haja escritores que façam isso muito bem, eu não consigo. Eu não sei se isso é uma limitação, a confissão de uma limitação, ou se é de fato o apontamento de uma filiação que você disse, que há na literatura, de escritores que trabalham excessivamente aquilo que escrevem, e excessivamente no sentido positivo. Pois bem,
Ninguém trabalha 10 anos um livro imaginando que ele vá ser espinafrado. 10 anos da vida é muito tempo. Não é? E, enfim, com ele pronto, eu disse, eu preciso publicá-lo. A Metalúrgica Mococa e a Suporte Rei, duas empresas aqui da região, se interessaram já, antes de publicá-lo, se interessaram em bancá-lo pela Lei Rouanet. Então eu fui um felizardo nesse sentido, porque eu tinha já o apoio financeiro antes do projeto. Então eu fiz o projeto e já sabia que conseguiria. Agora, curiosamente, terminado o livro, um livro que tinha cartas de recomendação de críticos literários importantes, aprovado pela Lei Rouanet, já com o dinheiro praticamente levantado, eu levava a algumas editoras, eles não se interessavam. Diziam, isso não interessa pra gente. Eu disse, bom, deve ser uma porcaria isso que eu fiz mesmo, não tem jeito, né? Porque eles não vão gastar nada. E algumas delas não quiseram, né? Eu mandei concomitantemente para mais de uma, né? E aí aquilo, o editor que disse que leu e não leu, né? E eu sei que ele mentiu, enfim. Aí a Iluminuras, o Samuel Leon, foi o contrário. Ele recebeu, pediu um tempo para ler, primeiro seco, porque ele deve receber dezenas de livros por mês, ele foi muito seco. Disse, vou demorar um mês. Eu vou aí para... Não vem aqui não. Vamos por e-mail mesmo. Ele manteve um distanciamento e acho que ele tem que fazer isso mesmo, porque ele não dá conta de conversar com todo mundo. E um mês depois ele disse, nossa, adorei seu livro, achei um livro difícil, mas é um livro que tem que ser publicado. E aí foi tudo... Acabou saindo o livro. E a primeira crítica foi divertida, eu achei muito divertida. O sujeito que fez a crítica fez lendo só a orelha do livro. Eu que escrevi o meu livro sei disso. Para não mentir, ele folheou e viu que tinha umas fotos. Então ele pôde dizer, tem umas fotografias, não leu nada, absolutamente nada. E isso foi publicado. É claro que morando aqui no mato, eu saí do grande centro e não tenho contato nenhum com a chamada inteligência brasileira, com jornalistas, com editores, né? Isso foi muito duro, né? Porque eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Imaginei que não fosse passar disso, né? Essa leitura hipócrita desse sujeito. Eu nem me lembro do nome dele, para ser sincero, e não preciso falar, e não me lembro mesmo. Se eu me lembrasse, talvez até falasse, mas não me lembro. E eu não quero desfazer dele, não, imagina, porque eu sei que isso acontece com frequência, infelizmente. Mas eu me espantei quando eu recebo um e-mail da Iluminuras, do Samuel Leon, dizendo que o Luiz Costa Lima havia gostado muito do meu livro e ele mandou uma carta manuscrita para mim, dizendo, olha, eu quero escrever a respeito do seu livro, gostei muito dele. E foi um espanto. Eu disse, nossa, provavelmente agora nunca tinha falado com o Luiz Costa Lima, pedi de xereta na editora o endereço dele e mandei o livro para a casa dele, supondo que, quem sabe, ele espia. Aconteceu. Né? A mesma coisa com o Alfredo Monte, que eu citei. Eu li uma resenha dele na Folha de São Paulo e lá tinha o endereço do blog, mandei um e-mail para ele, olha, publiquei um livro assim, assim, assado, gostaria muito de mandar para você. Ele respondeu, disse, olha, eu não vou ler não, porque eu estou com muita coisa para ler e eu não vou ter tempo. Eu entendo isso também. E disse, não tem problema, você coloque aí na sua lista, enfim, quem sabe um dia você dê uma espiada, eu já fico feliz com isso. Então mande. Né? Eu mandei e ele também, pouco tempo depois, devolveu dizendo que tinha gostado muito, eu não o conhecia e eu acho que o escritor no Brasil ele tem que fazer um pouco isso. Né? Você ser lido, curiosamente, demanda um esforço. Você precisa aparecer. E aparecer significa
fulano de tal, mora onde? Eu vou mandar para ele. Pega lá o livro, pede desculpas de estar entrando à força na casa dele. Enfim, o escritor brasileiro precisa meter o pé na porta da casa da frente das pessoas que ele imagina que leiam bem. Ele imagina que leiam bem. Algumas não leem. Os intelectuais são vaidosos, né? Muito vaidosos. E gostam de uma traição, né? Adoram. A traição no sentido amplo do termo, faz parte do trabalho intelectual. A literatura tem importância? Qual a importância da literatura? Eu costumo brincar, dizer que literatura não serve para nada. E, fazendo um trocadilho com o poema do Fernando Pessoa, para justificar essa observação irônica, eu digo assim, mas essa também é a sua força. Não servir para nada é a sua força, porque ela serve para tudo. A literatura, a arte de modo geral, como é dependente de um processo, eu preciso da experiência da minha vida inteira para poder realizar a minha obra. Ela é um dos poucos antídotos para uma época em que tudo é tão segmentado, tão pequeno, tão recortado, que resta às pessoas, parafraseando Chaplin, apertar parafusos o tempo inteiro, sem consciência de que faz parte de uma esteira, sem saber que produto produz. A arte, essa arte tão desvalorizada que a gente vê hoje, ela não é só, como eu disse agora há pouco, não é apenas produto da experiência da vida do indivíduo, que pensa na sua infância nos buracos da calçada que persistem na história da existência dele, na história da existência das pessoas que são importantes para ele, mas também na arte, nos outros livros que são caros a ele, pensando nessa ideia de uma espécie de genealogia dos escritores. Porque quando eu leio um texto de Clarice ou de Machado, naquela obra ali, eu tenho a condensação da experiência da vida de um indivíduo inteiro. E ao pegar aquilo para mim, em minhas mãos, e ler, eu preciso fazer com que aquilo também, de algum modo, faça parte da experiência da minha vida. Então, é uma experiência a mais. Então, essa arte talvez esteja sendo desvalorizada porque ninguém mais quer pensar num processo cultural que estabeleça relações históricas, portanto, entre tantas pessoas que têm visões de mundo muitas vezes diversas, doloridas, belas, mas qual é a pretensão do escritor? É permanecer. Tanto é que você diz assim, de algo que permanece durante muito tempo, uma permanência homérica. Se utiliza da literatura para exemplificar a ideia de algo que permaneça. Essa permanência que vai além dos poucos anos da vida do indivíduo, se ela não tiver uma preocupação com a transcendência, ela não tem sentido. Então, a ideia de transcendência vai muito além do que uma conceituação filosófica. Ela me parece ser, para a arte, também uma questão central. Os modernistas falaram isso, né? Poema tirado de uma notícia de jornal. Será a questão dos modernistas? Se o poema é aquele texto, aquela escrita que quer permanecer homericamente, como no mundo moderno, com todas essas diferenciações que temos, o escritor vai atuar de modo a produzir a sua literatura? Em outras palavras, para parafrasear o título do Bandeira, como é que eu vou tirar poesia do jornal? É uma questão moderna, prática, e que continua valendo para os escritores hoje. Mário de Andrade falava dos versos de circunstância. Eu sou brasileiro, eu vou escrever os versos de circunstância. E aí ele diz assim, se eu não vou me universalizar, paciência. Eu tenho que ser verdadeiro com aquilo que eu sou, um escritor brasileiro, em que a ideia de universalidade, de permanência, de obra, pode ser uma pretensão descabida. Eu acho que nós temos que trabalhar com isso. Agora, justamente você pensar nessas questões é que vão fazer com que nós,
brasileiros, intelectuais brasileiros, possamos entender qual é o nosso papel na sociedade. Qual a influência da literatura? A literatura servirá, portanto, e esse servirá, então, está dimensionado por toda essa reflexão que a gente fez, esse papel está dimensionado aí. Esse é o dedo na ferida, para usar outro clichê. Vocês viram que eu gosto de clichê, né? O intelectual se via como uma espécie de general na batalha da vida. Hoje, no Brasil, resta ao intelectual apenas a posição de ser guerrilheiro. Ele não pode ser sequer soldado da infantaria. É impossível. Como é que eu traduzo essa metáfora bélica? Propositadamente bélica. Não estou duvidando da inteligência dos leitores. Eu vou explicar, mas não estou duvidando. Ele é guerrilheiro no sentido de que ele não vai lançar. O intelectual é incapaz de produzir uma obra-bomba. Ele só vai dar tiros de chumbinho. O intelectual brasileiro. Aquele que imagina que vai explodir alguma coisa, isso é pretensão descabida. Ele vai dar uma pedrada. Claro que a gente tem, não sei se é pretensão, mas a intenção de acertar essa pedra no olho do alvo. Então, talvez mais importante para o intelectual brasileiro hoje do que saber se vai dar um tiro, chumbinho, uma pedrada, uma estilingada, é tentar identificar qual é o alvo daquilo que ele faz. Como guerrilheiro, onde eu posso, o que eu posso atacar no sentido amplo, que possa reverberar de alguma maneira em alguém, que seja em uma pessoa. Então a identificação disso que eu chamei de olho do alvo, talvez seja o papel principal do intelectual, do artista, independentemente da obra que vá fazer. Né? E o trabalho vai ser de guerrilheiro. Ele não vai solapar nada. Porque, de modo geral, a desgraça é sempre muito bem fundamentada. Você não vai implodir com romance, com um livro de poemas, a construção bem elaborada da ruína. Vamos ler Machado, vamos ler Guimarães Rosa. Eu costumo dizer que os alunos devem começar com os contos. Talvez até dos contemporâneos para os clássicos. Eu estou sugerindo Machado, mas nós temos grandes escritores contemporâneos. Eu não vou citar para nenhum ficar bravo comigo. E talvez o professor, lendo com eles os contemporâneos, né, vai fazer com que eles se aproximem da ideia de que ler pode ser uma atividade importante para a vida. Depois ele vai retrocedendo para os nossos clássicos e lendo com eles. Se Dante precisou, repito, a 10ª vez que eu vou falar isso, se Dante, que é Dante, precisou das mãos de Virgílio para ver o inferno, é óbvio que os nossos alunos, mergulhados no inferno muito mais profundo, que tem sido pintada como realidade, nós precisamos do professor para fazer isso. Então pegue lá um conto de um homem célebre, leia com eles. Mostre essa fome de celebridade do Pestana, passe pelos nossos artistas de hoje, ele vai perceber, ele vai ver que aquele texto ainda vive. Não é? Ou seja, transcendeu a vida do Machado. Machado homem, né? A obra ficou. E eu não sei se foi sorte ou se ele de fato viu aquilo. É claro que ele viu, né? Era um gênio. Mas se você não mostra isso para o aluno, se você não tem um professor leitor, agora eu estou pensando nos professores de português. Há professores de português que não gostam de ler. Como é que um professor que não é leitor vai tratar de literatura
Fazer historiografia? Historiografia não precisa de professor. Pega um manual e vê. Eu penso que as escolas devam passar a ler os livros dentro da sala. Isso é literatura. Aula de literatura é ter contato com o livro, com o texto literário. E o papel do professor ali é guiar os alunos. Assim você consegue dar a eles, curiosamente, autonomia. Autonomia intelectual. O carinho por essas personagens, né, que não têm voz, eu acho que vem justamente desse cuidado. A voz dessas pessoas precisa ser ouvida, né? Porque elas vão compor um horizonte de possibilidades para que a gente possa fazer um mundo melhor. Parece piegas isso que eu falei, e é piegas. Mas a literatura também precisa carregar essa pieguice, que se for feita com classe e sofisticação, e ao mesmo tempo, muitas vezes, chutando o balde, ao mesmo tempo, bom e ruim, né? Nesse movimento duplo a que me referi há pouco, eu vou atingir o meu objetivo de fazer com que o livro tenha vida. Os personagens, elas precisam viver. Ou a personagem é gente, ou ela não é nada. Afinal de contas, o livro, claro, é uma obra, é uma construção. Mas é uma construção, repito, que tem a pretensão de abarcar a existência, a vida. Então, o carinho por essas personagens que eu tenho, né, e você percebeu muito bem, é um pouco um carinho pela própria ideia de literatura. Então vamos pensar num escritor Kafka, né, para sair um pouco dos brasileiros. Quer dizer, o mundo kafkiano é um mundo sem fim. Agora, por isso Kafka não aponta uma saída? Não, eu acho que justamente mostrar aquele mundo burocrático, né, de mistura de público com o privado, com burocracia, aquele mundo terrível que vai fazer o homem deixar de ser homem e virar um inseto monstruoso, aquilo não é aquilo só. Aquilo é muito mais a seguinte pergunta. Bom, o mundo que a gente construiu é isso aqui. E agora? O que a gente vai fazer? O que vamos fazer a partir daqui? Então, quando eu apresento com carinho essas personagens, eu digo assim, olha, gente, eu estou falando de algumas pessoas que são assim, estão aí. Por que você não prestou atenção nelas? A questão da forma em qualquer obra de arte é constitutiva para a ideia de sentido. Sempre. Então, o carinho que o escritor deve ter com a palavra, e daí eu tenho insistido naquela ideia de reescrever com insistência, né? Eu até usei a palavra excessivamente, não sei se é boa, mas ela é fundamental. Nós inventamos a cultura é algo inventado. Eu uso meu aparelho respiratório, meu aparelho, pedaços dele, digestivo, para emitir barulhos que têm sentido. Depois eu rabisco, faço uns tracinhos no papel, que são as palavras e que tem que ter um sentido. Então essa organização, esse sentido, que a gente chama de forma, ela precisa ecoar questões que vão além da sua concretude. Não existe forma pura. Existe, para mim, na boa literatura, forma que seja reflexo de um conteúdo e de um sentido que passa sensações, sentimentos, pensamentos, imagens, e que vão construir um significado para cada uma das pessoas que entram em contato com a obra forte, tem que ser forte. Senão você diz assim, não gostei. Ou, ele escreve, mas não me passou nada. Quer dizer, como passar? Eu tenho que lançar mão disso. Eu não estou junto do leitor. Eu só tenho a palavra. Eu, como escritor, eu só tenho a palavra. Jogo aquilo no papel e eu sei que alguém sozinho depois vai pegar aquilo, não sei em que circunstâncias, nem no banheiro, na cama, no ônibus, no metrô,
E aquela construção precisa, em todos esses lugares diversos, recuperar o mundo, recuperar a respiração dessa invenção cultural que é a linguagem.